Olá, companheiros queridos, sejam bem-vindos mais uma vez nessa nossa playlist do livro Ceifa de Luz, onde iremos fazer a leitura da mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel. A cada dia, agradecemos a Deus pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de já nos reunirmos em torno de um objetivo nobre, que são reflexões, um material que nos é oferecido por esse Espírito para que possamos levar para o nosso mundo interior e passarmos em revista as nossas atitudes, nossos pensamentos, os nossos entendimentos sobre diversos temas que esse Espírito nos propõe a refletir, sobre uma ótica mais elevada, sobre uma percepção sempre do padrão do Evangelho, o padrão de Jesus. Pedimos, como sempre, as bênçãos de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, para que possamos realmente aproveitar desses estudos para a nossa melhoria espiritual. A leitura de hoje será da mensagem número 32, que tem como título A Mestra Divina. E ele inicia com a carta de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo diz a frase: estais, pois, firmes, arrancando-nos ao reduto da delinquência e arrebatando-nos ao inferno da culpa, a que descemos pelo desvario da própria vontade, livre-arbítrio, concede-nos o Senhor, a Mestra Divina, que apoiada no tempo se converte na enfermeira de nossos males e no anjo infatigável que nos ampara o destino. Quem é essa Mestra? Paciente e imperturbável, devolve-nos todos os golpes com que dilaceramos o corpo da vida, para que não persistamos na grade do erro ou nos cárceres do remorso. Aqui modela berços entre chagas atrozes com que nos restaura os desequilíbrios do sentimento. Ali traça programas reparadores entre os quais padecemos no próprio corpo as feridas que abrimos no peito dos semelhantes. Agora reúne nos laços do mesmo sangue ferrenhos adversários que se digladiavam no ódio, para que se reconciliem por intermédio de prementes obrigações, segundo os ditames da natureza. Depois constrange a carência afetiva no lar empobrecido e doente, quantos se desmandaram nos abusos da avareza e da ambição sem limite, a fim de que retornem ao culto da verdadeira fraternidade. Hoje refaz a inteligência transviada nas sombras pelo calvário da idiotia, amanhã recompõe com buril de moléstias ingratas a beleza do espírito que os nossos desregramentos no corpo transformam tantas vezes em fealdade e ruína. Aqui corrige, adiante esclarece, além reajusta, mais além aprimora. Incansável na marcha, cria e destrói para reconstruir ante as metas do bem eterno, usando aflição e desgosto, desencanto e amargura, para que a paz e a esperança, a alegria e a vitória nos felicitem mais tarde no santuário da experiência. Semelhante gênio, invariável e amigo, é a dor benemérita cujo precioso poder sana todos os equilíbrios e problemas do mal. Recordemos no recinto doméstico, ou na estrada maior ante os amigos e os desafetos, na jornada de cada dia, quando, visitados pela provação que nos impõe a suor e lágrimas, asserenemos o próprio espírito,
e sorrindo para o trabalho com que a dor nos favorece, agradeçamos a dificuldade, aceitando a lição. Para quantos ainda é difícil o entendimento desta mensagem, que nos fala em resignação, em aceitação de situações com dores e sofrimentos, são as aflições que todos vivenciamos, que todos já passamos, estamos passando ou passaremos. E ele nos fala, né, para que fique através dessas experiências a nossa melhoria. Então, quem é essa mestra divina? É a dor, que vai chegando, corrigindo a gente, vai esclarecendo, vai reajustando e aprimorando aqueles que são os aflitos bem-aventurados, que confiam em Deus. Porque tem os desesperados, os rebeldes, os inconformados. Isso não vai ser bem-aventurado, né? Então, a gente começa a entender que é como nós nos colocamos já diante dessas situações, né? O que elas buscam? Nós sabemos que o espírito só se transforma, está lá no livro dos Espíritos, com o estudo, ou pela reflexão, ou pelo sofrimento, pela dor. Então a nossa opção primeira, que é colocada ali pelos Espíritos, é o estudo. Quando nós estudamos, ou quando nós refletimos sobre aquele outro que está passando com atenção, nós já ficamos mais vigilantes. Não é necessário a gente passar por todos os desenganos. Nós observamos situações que não queremos passar. Olha, se o outro está colocando a mão ali e está tomando choque, eu preciso lá colocar o meu dedinho? Será que já não foi suficiente observar? Então foi por observação. Ah, eu aprendi tanto quanto o dia que eu levei o choque. Mas será que nós vamos precisar levar o choque, a dor, em todas as situações da vida para aprender? Será que só assim que a gente caminharia? Lógico que não. Jesus é o bom pastor. Ele nos conduz. Com aquele magnetismo, com aquele exemplo que ele veio vivenciar, ele nos trouxe, né, o padrão que também devemos, no nosso momento, viver. Mas esse convite ao estudo, pelo amor, pela generosidade de Jesus e de tantos outros espíritos, às vezes não é suficiente. Então a gente entra no processo da prece, da reflexão, para sentir aquela situação. Se coloca naquele lugar. A gente costuma dizer, você precisa comer o bolo inteiro para saber o gosto do bolo? Não. Um pedacinho só já é suficiente, não é? Para que precisa se lambuzar com aquela dor toda? Isso às vezes é processo da própria criatura se machucando. Ela mesma está buscando coisas que a machuquem. Está com uma alma ali adoentada. Precisa de ajuda. Então, agora, né, acho muito interessante quando a gente raciocina, né, que Jesus é o pastor que nos convida, como ele coloca a gente como ovelhas, né, que ele está nos protegendo do lobo. Mas, quando a ovelha não atende pelo estudo, pelo amor, pela reflexão, pela prece, quem que vem, né, geralmente a gente vê conduzindo as ovelhas ali no pasto? O cão pastor, né, aquele cachorro que vai latir atrás da ovelha ali, fazer com que ela também corra. Ali já é a dor, ali já é o medo do sofrimento. Então, de uma forma ou outra, teremos que ser conduzidos, ou pelo amor, ou pela dor. Essa é uma escolha que já podemos tomar. Já vivi essa dor. Já vivi, já aprendi um pouquinho sobre isso aí. Para nós fecharmos melhor essa ideia, nós trouxemos, né, uma mensagem que
que se encontra no livro Luz Acima, é a mensagem 12 do Espírito, trazida pelo irmão X, psicografia de Chico Xavier, em que ele fala sobre um anjo consertador. Muito interessante essa mensagem, em que o irmão X fala de um enfermo, né, que suplicava muito para poder conversar com o anjo consertador. Imagine um anjo consertador. A gente lembra já da mestra divina como dor, vamos ver quem é o anjo consertador. Então ele pede que socorra o anjo consertador, porque contra ele vivem as forças do mal, ele é perseguido, seus negócios falham, ele sofre prejuízo, a saúde dele perece, ele vive coberto de preocupação e sofrimento. Ele busca a prece, ele coloca aqui: já busquei diversos templos e diferentes devoções, e continua a mesma coisa, tão aflito quanto antes. Aí ele pede: restaura meu destino, anjo consertador, das vidas frustradas, né? Atendei-me, eu sinto-me desfalecer. E aí o emissário celeste, o anjo consertador, mirou compadecido dele e falou: realmente, o seu desequilíbrio comove. E iniciou um carinhoso interrogatório. Você tem fé, meu amigo? Respondeu que sim. Minha confiança em Jesus é ilimitada. Olha o que ele falou, e muitas vezes a gente fala: ilimitada. E deseja então restabelecer a sua paz, aplanar o seu caminho. Vamos imaginar ele falando isso para a gente. Vocês desejam restabelecer a sua paz e aplanar seu caminho? O que a gente fala? Que nem ele. É pelo que eu suspiro, né? Por essa realização. E aí o instrutor então fez pequena pausa e acrescentou: você sabe que o homem é uma peça viva, dono de uma consciência própria, senhor de uma razão pessoal e herdeiro de Deus. Sabemos disso? Sim, reconheço. Pois bem, disse o ministro, o serviço restaurador que me compete há que basear-se na aceitação do homem. Não podemos assaltar o coração quando a criatura se refugia na cidadela da vaidade e do orgulho. Ninguém assalta o coração do outro. Livre arbítrio. Nem o espírito mais cuidadoso da gente vai nos assaltar. Assim, se você nos aguarda a intercessão, responda-me lealmente as perguntas. É como se ele falasse com a gente, que somos nós, essas criaturas aqui, cansadas de vidas frustradas. Não é assim? Ou problema na saúde, problema na família, problema no trabalho, problema nos relacionamentos. Somos nós, me ajuda a ter êxito nas coisas. Aí o emissário perguntou para ele: você vive em família e exerce uma profissão regular? Respondeu sim. Nós também, né? Temos família e a maioria de nós tem uma profissão regular. Então você compreende os seus deveres de amor, gentileza e assistência para com os domésticos e suas obrigações de respeito, solicitude e atenção para com os superiores e subalternos? A gente sabe se colocar no nosso dever de amor e gentileza e assistência para os que estão acima e abaixo da gente no nosso trabalho? Vivendo em comunidade, na luta diária, você sabe livrar seu fígado e seu coração das nefastas projeções vibratórias do ódio e da revolta? A gente sabe nos proteger de entrar naqueles pensamentos que vibrem ódio e revolta? Será? Nós vamos ser chamados por esses pensamentos, principalmente em momentos que são considerados momentos políticos. Como é que a gente se coloca? A gente já consegue se preservar? Ou nós nos deixamos, né, ali o nosso coração e o nosso fígado ser intoxicado?
Depois ele continua. Você exercita regularmente as suas noções de fraternidade? Você combate a intemperança mental pela contenção dos instintos inferiores, o impulso inferior? A gente consegue? Aquele momento do impulso a gente já contém com temperança? Hoje a gente vê nas redes sociais, você pode escrever, levantar, beber uma água, voltar e apagar, escrever de novo, beber outra água, apagar, escrever de novo, apagar, até que você chegue à conclusão que é melhor apagar. Para você não entrar naquela situação em que o outro está te acionando. Esse é o convite. Ó. Eu estou me contendo o impulso inferior. Eu já estou contendo. Quando a gente faz isso, já estamos contendo. E ele continua. Procura dar a cada pessoa que lhe cerca o que lhe pertence. Serve sem reclamações e evita o clima escuro da maledicência. A gente consegue já conversar sem falar da vida de ninguém de forma maledicente, nem alegando que é para o bem dela, porque não é. Estou muito preocupado com fulano, e ele fez isso, aquilo e aquilo outro. É maledicência o nome disso. Nós já conseguimos evitar esse clima? Ou então de ficar reclamando? Olha, tá tudo bom, mas olha, eu não aguento mais essa pressão. Isso é reclamar. Nós colocamos o espírito de serviço acima das suas preocupações individuais. Ou seja, nós já sabemos colocar o interesse do coletivo em cima da minha personalidade, da nossa personalidade. Enfim, né? Em suma, preserva a sua própria paz. Então o espírito consertador pergunta a esse enfermo, e pode estar perguntando a gente, e pede para ele responder lealmente. Ele falou, olha, concordo, mas tudo isso é demasiadamente difícil. Aí o anjo fala, a elevação demanda esforço, mas o meu irmão não aspira à claridade do alto. Nós não queremos isso? Queremos. Demanda esforço, só que ele fala, demanda esforço. Então nós não vamos fazer essa conquista sem esforço. Não existe lei do menor esforço. Aí ele continua aqui. Ora, aventou o doente, né? Um tanto desencantado. Como é que eu vou agir dentro dessas normas em ambiente refratário aos nossos ideais? Ou seja, em ambiente em que não se respira de forma homogênea os mesmos pensamentos ou que não aceitam os mesmos desejos nobres. Ele continua. Não tolero exigências nem aceito cooperação incompleta. Não tolero exigência nem cooperação incompleta. Nós já vamos ver aqui o rigoroso, o inflexível. Não é o que nós já estamos vendo? E se me vejo rodeado de pessoas sem mérito, o que é uma pessoa com mérito? Segundo meu modo de ver, como tributar-lhe a consideração respeitosa? Então já tem um julgamento aqui do outro. Quem que merece meu respeito e quem não merece minha consideração. Eu já estou julgando. Não compreendo a justiça inoperante. Além disso, no círculo doméstico, sou infenso aos desaforos de quantos me acompanham na vida. Dou-me com muito mais harmonia com estranhos. O estranho é mais fácil, né? Ele não nos conhece, naquele comeu um quilo de sal junto, né? Agora dentro de casa a situação é outra. Meus parentes fazem questão de hostilidade permanente e não cedo 1 centímetro em meus pontos de vista. Vai ficar difícil, não vai? Nós somos assim? Vai ficar difícil. Quando um não quer, dois não brigam. Se preferem a guerra aberta, que fazer se não aceitar? Então é meio aquelas criaturas, né? Dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Ou então, não adianta porque dessa maneira não me leva. E aí a criatura se mantém com a mesma irascibilidade, com aquele fígado pesado, né?
aquela mente, aquele sentimento de cobrança, de raiva, de intemperança. E aí o mensageiro, ouvindo ele falar aquilo, deu um sorriso discreto e continuou. Se a sua posição no lar e no trabalho é tão perigosa, vejamos seu campo social. Busca entrosar-se com seus semelhantes? Nós buscamos estar junto com os outros? Ou somos aquele que queremos nos ilhar para não sermos contaminados ou para não dividirmos com o outro? Ele continua. Você se dedica a algum serviço de benemerência? Nós nos dedicamos a algum serviço de benemerência, de beneficência para alguém, para alguma instituição, para alguma coisa? Você recebe os sofredores com bondade e esquece facilmente os ataques dos maus? Esquece? Perdoa? Tem indulgência? Você consegue imunizar seu cérebro e seus nervos contra as influências das forças tenebrosas? Consigo entrar em imunização, em prece? Eu consigo estar em vigilância, esse tempo todo vigilante? Você vive com moderação para afastar a indesejável visita da inveja, exemplificando a correção para que os tentáculos da calúnia não lhe atinjam a mente? Será que eu vivo de maneira que é impossível alguém criar uma calúnia a meu respeito? Ou eu deixo uma brecha? Ou eu deixo um pareço o quê? Mas no fundo eu sou o quê? Não é assim? Age em tudo com prudência, justiça e solidariedade fraternal, a fim de que o despeito e a confirmação não lhe ameacem a sementeira do bem? Consagra simpatia aos infortunados, ajuda os que erram e procura descobrir o verdadeiro necessitado, contrariando por vezes suas próprias inclinações. Sabe ser o médico de si mesmo, auxiliando os aflitos do caminho para que as emissões benéficas do agradecimento o amparem e curem? Respeite os outros de modo a ser respeitado pelo maior número de pessoas. Respeito. Ai, fulano não me respeita. Eu respeito? O que é respeitar? Será que eu já sei o que significa ter respeito? E aí, o implorante, né, somos nós, passou do desapontamento à revolta e objetou. Afinal, estou muito distante de tal perfeição. É impossível ser anjo entre espíritos satânicos. Se eu me mostrar simpático com os infortunados, talvez me devorem. Em geral, os sofredores são mais preguiçosos que propriamente infelizes. Não sei aturar gente má, e acredito que a justiça não existe senão para essa espécie de criaturas. Se não me defender contra os vizinhos, acabarão por esmagar-me. E olhou o interlocutor divino, os olhos enfadados, e rematou. Justamente por eu viver enfermo e desalentado é que eu venho lhe rogar auxílio. Ele vive num ambiente que só tem espíritos ruins. Nós, somos a última cocada do tabuleiro, né? Nós somos o famoso alecrim do campo, que nasceu, né, sem ser semeado. Formosura. Vamos observar como é que nós nos colocamos às vezes na vida. E aí, mas explique-se. O que você pretende então? Pergunta pro enfermo, pergunta pra gente. Aí a gente, né, que é o enfermo, fala assim: não és o anjo sublime, o administrador da restauração? Quero o registramento da vida, um milagre do socorro celestial. Ah, ó sim, respondeu o emissário. Você também está esperando uma violência de Deus? Violência de Deus. Seria um milagre do socorro celestial. Violência de Deus. Olha como é que o Espírito coloca. E desvencilhando o sofredor, despediu-se dele, calmo, porque ele devia atender, né, a outros setores de assistência.
massas angustiadas guardavam mais além. Aí o sofredor, né, fala assim: ó, abandonas-me, desamparas-me, gritou o pedinte singular sob forte irritação. O próprio céu então me detestará? Perseguido por todos, né? Somos perseguidos no trabalho, perseguidos na família, perseguidos na rua que a gente mora, perseguidos na casa espírita. Nós somos perseguidos pelos outros espíritos. Nós somos aquelas florzinhas de candura perseguidas. É assim que a gente se sente. A gente está aqui brincando, né, na forma de falar, mas muitas vezes é assim que a gente se coloca, como vítima de um algoz indeterminado. Assim à toa. E aí o mensageiro angélico, né, esclareceu sereno. Essa aqui que é a parte principal. Você ainda não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Antes de nossa intervenção em sua estrada, o sofrimento terá grandes quefazeres ao pé de seu roteiro. E acenando para ele, né, concluiu: noutro século encontrar-nos-emos outra vez. Não foi desconcertado. Então, quando nós vemos uma criatura sofrendo, como nós sofremos, repetindo o mesmo padrão de erros, o que significa que aquela dor ainda não foi suficiente? É triste? Muito triste. Às vezes nós olhamos, é mais fácil observar isso no outro, mas isso é nosso. Às vezes a gente observa uma pessoa que pede tanta ajuda, ela sofre, mas na hora dela se posicionar, ela se posiciona de forma egoísta, orgulhosa, violenta. Como ela vai ser violentada em falar em reino de Deus se ela não consegue? Significa que ela ainda vai ter que aprender a sofrer mais ainda. A gente fala assim: puxa, mas ela já sofre tanto, mas ainda não foi suficiente. Aquilo para ela não foi suficiente, realmente, no fundo. Ela vai sofrer mais até que um dia, né? Assim como a maioria já fala assim: estou realmente cansado de sofrer. Descobri que a forma como eu estava agindo está equivocadíssima. E vou até por disciplina agir dentro da lei para que um dia eu aja de forma emocional e automatizada realmente. Mas no início, muito por disciplina, por entendimento, por estudo, me contendo. Não é assim que a gente faz? Todos nós fazemos isso. Então, quando ele fala aqui, você não foi desconcertado a ponto de merecer conserto. Mas ele fala isso pra gente. A gente ainda não foi, ainda não está no ponto, né? O sofrimento ainda tem que fazer muito em você. O sofrimento vai ter ainda que me trabalhar. Então, companheiros, é uma lição que diz respeito a todos nós. Será que já podemos dizer que foi o suficiente? Será que já podemos entender o trabalho da dor em nossas vidas e aceitar humildemente as lições? Que tenhamos essa condição, verdadeiramente. Que Jesus nos ampare a todos, que nos envolva em suas vibrações de paz, de amor e de humildade. Que esteja, Senhor, junto aos nossos corações, sendo potencializados para maior compreensão, para que aceitemos, Senhor, o Teu convite amoroso ao aprisco do Pai. Muita paz, muita ternura
e muita aceitação em nossas vidas. Graças a Deus.